Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você e toda a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Pastoral. Eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo escreve uma carta, uma dessas suas cartas, essa seria a segunda carta aos Coríntios, à igreja que estava em Corinto, e ele fala o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando também por tribulações. Bom, vamos analisar um pouquinho esse texto aqui e tirar algumas lições a respeito dele. Por vezes, nós temos muitas dificuldades de compreender os momentos que nós estamos vivendo, momentos ruins que nós estamos vivendo. Às vezes você está enfrentando uma luta agora, nesse momento, uma enfermidade, uma perda, um desemprego, e talvez você esteja se perguntando por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Eu mesmo, quando passei por uma crise, algumas crises que eu já passei na minha vida, alguns momentos difíceis, lembro do ano passado, e eu ficava me perguntando por que está acontecendo isso. Eu lembro quando eu tratava com um psicólogo que eu estava conversando, que estava me ajudando, um amigo, e que me abençoou demais, me abençoou até hoje, e eu conversava com ele naquela crise toda de depressão que eu estava enfrentando, e ele dizia para mim: Wagner, calma, você vai passar por isso e depois você ainda vai testemunhar do que Jesus fez na sua vida. De todo esse momento que você está passando, você vai poder ajudar ainda muitas pessoas. E naquele momento, quando ele falava aquilo, eu sinceramente, eu ficava, mas quando isso vai acontecer? Por que está acontecendo isso? Por que estou sentindo isso? Como que eu vou ajudar outras pessoas dessa forma? Então não havia da minha parte nenhuma compreensão, eu não conseguia compreender e alcançar os propósitos de Deus naquele momento de tanta dor que eu sentia, de tanta angústia que eu sentia. Então o texto ele nos mostra de forma muito clara que nós vamos passar por tribulações. Muita gente acha que crente não passa por tribulação, por luta, por prova, né? Muita gente até olha assim uma situação ou outra, como por exemplo a depressão que eu citei. A pessoa deve estar em pecado, isso é pecado escondido, né? Isso é pecado que não foi confessado, e começa a julgar as pessoas sem saber exatamente o que está acontecendo, não entende nada do assunto, mas para justificar até mesmo seus próprios pecados, gosta de condenar as outras pessoas. Então nós vamos passar por tribulações. O texto deixa de forma muito clara aqui que ele nos consola em todas as nossas tribulações, ou seja, eu e você passaremos por tribulações, está de forma muito clara. Ele só diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias que se renovam todas as manhãs e Deus de toda consolação, que vai nos consolar, que vai nos ajudar, que vai nos sustentar, que vai nos manter de pé em todas as nossas tribulações, em tudo que vamos passar nessa vida. E ele vai dizer, para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Para que a gente possa entender, com a consolação que recebemos de Deus, aquilo que Deus fez na nossa vida, nós podemos consolar os que estão passando por tribulações. Então talvez você agora esteja passando por uma tribulação muito pesada, algo muito difícil, você está perguntando por quê? Para quê? Senhor, faça isso passar logo. Eu quero dizer a você, vai passar. É difícil compreender nesse momento, mas vai passar e você ainda irá testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu sei que é difícil compreender nesse momento. Eu também tinha muita dificuldade de compreender quando eu passava por aquela fase. Mas hoje eu posso entender porque eu pude ajudar muitas outras pessoas e ajudo hoje muitas outras pessoas que passam pela mesma tribulação. Eu consigo compreender exatamente o que elas estão sentindo. Antes eu não compreendia e até julgava as pessoas, mas Deus me permitiu passar por essa tribulação para que eu pudesse aprender a lidar com as pessoas, entender o que elas estão sentindo. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos consola com todas as suas misericórdias que Ele traz sobre nós, Ele nos consola de todas as maneiras, para que a gente possa
abençoar outras vidas que estão passando pelas mesmas tribulações. Você é vaso de Deus, você será usado por Deus. Aquilo que o outro está enfrentando, que você já enfrentou, você irá abençoar essa pessoa em nome de Jesus. E o Deus que você crê será glorificado sempre, sempre, o Deus que nós cremos. Shalom, até amanhã, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral. Que Deus te abençoe, graça e paz.